cada um a si próprio, e dessa maneira coma do pão e beba do cálice. Então essa, como é uma noite de Santa Ceia, é onde o Senhor nos chama à reflexão, da gente começar a examinar a si mesmo, para que a gente possa comer do pão, beber do cálice, conforme os direcionamentos que o Senhor já direcionou para a gente dentro da palavra. Então, uma noite onde a gente tem que examinar a si mesmo, como é que anda a minha vida, como é que anda o meu caminhar, no meu dia a dia, mediante a palavra de Deus, não segundo a minha vontade, não segundo o meu querer, mas segundo a vontade de Deus, conforme Ele já declarou para nós dentro da palavra do Senhor. E o Senhor tem uma vontade, nos ensinar, abre comigo em Isaías, nos ensinar o princípio, uma chave muito forte. Isaías capítulo 58, para que a gente venha caminhar segundo os princípios e a vontade do Senhor. Fazer as coisas da maneira certa, da maneira correta, conforme agrada ao Senhor, conforme a vontade do Senhor. É por isso que a nossa mente tem que ser renovada, transformada, para que a gente possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, para que a gente possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, a nossa mente tem que ser renovada mediante a palavra do Senhor. Ou seja, como a gente acabou de ler em João capítulo 17, versículo 3. E a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro. Conhecer a Ti, conhecer a Tua vontade, conhecer o Teu querer. E é Jesus Cristo a quem enviaste. Então vamos conhecer a vontade de Deus. Em Isaías capítulo 58, o verso 1 está assim, acompanha comigo. Grita, na minha Bíblia tem até um tema, o jejum que agrada a Deus. Grita, pois, a plenos pulmões, não te contenhas, levanta a tua voz como um chofar, uma trombeta, e faze ver ao povo a sua própria transgressão. Mostra à casa de Jacó o seu pecado. Pois, ainda assim, esse povo tenta me encontrar dia e noite. Ou seja, esse povo tenta me encontrar dia e noite. Eles estão me procurando. Parecem mesmo pessoas desejosas de conhecer, presta atenção, de conhecer as minhas orientações. Amém? Essas pessoas estão demonstrando, né? Parecendo pessoas desejosas, né? Querendo conhecer as minhas orientações. Como se formassem uma nação que faz o que é direito e que não abandonou os mandamentos do seu Deus. Solicitam-me decisões justas e demonstram a vontade de que Deus se aproxime deles. O verso 3. E questionam, por que jejuamos regularmente? Eles começam a questionar o Senhor. Por que jejuamos regularmente? Se tu não reparas. Temos mortificado e humilhado sobremaneira as nossas almas, e tu não tomas conhecimento de tudo isso? A razão é esta, em que no dia mesmo do vosso jejum, aí o Senhor começa a responder, a razão é esta, em que no dia mesmo do vosso jejum, correis atrás dos vossos próprios desejos e negócios. Então o Senhor está falando assim, o motivo é esse que eu não estou atendendo vocês, porque no dia que vocês apresentam o jejum para mim, vocês estão correndo atrás daquilo que vocês desejam. Vocês estão correndo atrás dos seus próprios negócios. Assim como também explorais os vossos trabalhadores. O verso 4. Ora, o motivo está em que o vosso jejum sempre terminam em discussão e rixa. Então o Senhor está explicando a vontade dele, o querer dele dentro da palavra. Aqui já tem um termo, um jejum que agrada a Deus. Porque às vezes você pode falar assim, parece que eu estou jejuando, o Senhor não responde, o meu jejum, o meu quebrantamento, o meu sacrifício. Aí o Senhor está ensinando. No dia que você apresenta um jejum, você fica correndo atrás dos seus próprios desejos, dos seus próprios negócios. Ou seja, você não se separa para mim, me buscando na minha presença. Em oração, em adoração,
Você não está se preparando para mim, para que você possa me ouvir. Você apresenta o jejum para mim, mas você está correndo atrás de muitas outras coisas. E ainda mais, o jejum de vocês acaba terminando no quê? Em discussão e rixa, em brigas violentas, com socos e outras brutalidades. Não é possível que continues a jejuar desse modo, e ainda espereis que a vossa voz venha a ser ouvida nos altos céus. Então você está fazendo, não adianta vocês apresentar jejum e agir dessa forma, dessa maneira. Vocês não estão esperando que eu vou responder esse jejum que vocês estão fazendo, esse clamor que vocês estão levantando. Então a própria palavra do Senhor deixa bem claro, em João 17, versículo 3: e a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Sim ou não? Sim. Sim ou não, igreja? Sim. Então nós temos que conhecer a vontade de Deus, o querer dele, a vontade dele. Aleluia, Jesus. Porque depois é muito fácil virar para Deus, Deus não responde, está demorando em responder, eu jejuo, eu oro, eu faço voto, eu faço sacrifício, eu faço um monte de coisa, Deus não está respondendo. Mas você tem feito da maneira correta? Você tem feito da maneira que Deus quer que você faça? Não é do seu jeito, da sua forma, da sua maneira. A palavra já orienta, já nos deixa bem claro da forma que nós devemos agir, como a gente tem que se comportar. O versículo 5. Porventura foi esse o jejum que idealizei? O Senhor está falando, não foi esse jejum que eu idealizei. Não é esse. Apenas um dia separado para que o ser humano pareça contrito, incline a cabeça como um junco no brejo e se deita sobre o pano de saco e cinzes em sinal de grande lamento? Ora, é isso que chamas jejum? E dia agradável a Yahvé? Versículo 6. Não, nada disso. O jejum que desejo não é este. Obrigado, Jesus. O jejum que desejo não é este, que te libertes. A primeira coisa, aqui o Senhor já está deixando uma chave muito forte e muito poderosa. A primeira coisa, que quando a gente apresenta um jejum, a primeira coisa que o Senhor quer é que a gente se, repete comigo, liberta. Liberta. Amém? Toda a igreja, liberta. Liberta. Amém? Então o Senhor já está mostrando o fundamento, amém? Um dos primeiros fundamentos para que serve o jejum. Para que a gente possa se libertar. É por isso que Jesus, quando os discípulos chamaram Jesus em particular, e perguntaram para ele, Jesus, por que a gente não pode expulsar aqueles demônios? Ele falou assim, acerta a casca de demônio que só sai com jejum e oração. Jesus está falando para eles, vocês ainda não estão libertos. Vocês precisam se libertar primeiro. Não para que você possa expulsar os demônios de outras pessoas, mas de si mesmo. De si mesmo. Aqui deixa bem claro que é a gente se libertar de si mesmo. Porque no versículo 4, Jesus deixa bem claro aqui dentro da palavra. No versículo 4 fala assim, né? Ora, o motivo está em que o vosso jejum sempre termina em discussão, em rixa, em brigas violentas, com socos e outras brutalidades. Então Jesus está falando assim, vocês estão fazendo jejum, vocês estão apresentando jejum, mas não está libertando vocês. E esse é o propósito. Para que haja uma libertação de nós mesmos, do velho homem, para que a gente possa ser revestido do novo homem em Cristo Jesus. Então aqui a palavra do Senhor já deixa bem claro. Obrigado, Jesus. A primeira coisa, que te libertes. A primeira coisa, a libertação. Das amarras da malignidade e da injustiça que desfaças as ataduras da opressão. Desfaça as ataduras da opressão. Essa opressão maligna que fica na mente, que coloca o desejo na carne, para que a gente venha pecar contra o Senhor. De várias formas, de várias maneiras. É por isso que a gente não pode se submeter à vontade da carne, mas sim à vontade do Espírito. Então, se vocês precisam se desprender de todas essas ataduras que está prendendo vocês, provoca uma opressão em vocês. Que ponhas em liberdade os oprimidos, e que despedaças todo jugo.
Ora não é partilhar o teu alimento com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu e sem teto que encontraste e não recusar a tua ajuda ao teu próximo? Então o jejum é para a gente se libertar da gente mesmo, dos nossos orgulhos, das nossas vaidades, das nossas amarguras, de todos esses tipos de fragmento e sentimento que o inimigo coloca dentro da gente. Esse é o propósito do jejum, a gente se libertar de todos esses tipos de fragmento. Então aqui o Senhor está demonstrando, obrigado Jesus, da forma que a gente tem que agir, que a gente tem que proceder. Até para que a gente possa praticar o segundo maior mandamento, que é amar o próximo como a ti mesmo. Aleluia, Jesus. O verso 8. Quando fizeres assim, então a tua luz resplandecerá como a alvorada. Prontamente surgirá a tua cura prontamente surgirá a tua cura. A tua retidão caminhará diante de ti. Caminhará diante de ti. E a glória de Yahvé guardará a tua retaguarda. Assim clamarás a Yahvé, e ele te atenderá. Gritarás por socorro, e o Eterno te responderá. Eis-me aqui. Mas isto se afastares do meio de ti o jugo opressor, a língua e os gestos acusadores, e a falsidade do falar. Verso 10. Se com renúncia própria beneficiares os que têm fome, e buscares satisfazer o anseio dos aflitos, então naturalmente a tua luz despontará nas trevas, e a tua noite será como o meio-dia. E Yahvé será o teu guia continuamente, e te assegurará e farturá, mesmo em terra árida. Ele revigorará os teus ossos, e tu serás como um jardim regado, como uma fonte generosa e borbulhante, cujas as águas nunca se esgotam. O seu povo reconstruirá as velhas ruínas e restaurará os alicerces antigos. Será chamado reparador de muros, restaurador de caminhos e moradias. Se vigiares os teus pés, a fim de que não profanes o sábado, e para não fazer o que bem quiser em meu santo dia, se considerares e chamares delícia o meu sábado, e honroso e santo dia o eterno, e se dignificares, deixando de seguir os seus próprios caminhos, de fazer o que bem deseja e de falar irrefletidamente, verso 14, então encontrarás no Senhor a tua grande alegria, e eu farei com que cavalgue nos altos da terra, e te banqueteis com a herança de Jacó, o teu pai, porquanto a boca de Yahvé disse. Amém, não, glória a Deus. Glória a Deus. Aqui a todo tempo, a todo momento, o Senhor está deixando bem claro para a gente não fazer o que a gente quer, para a gente não fazer as nossas vontades, para a gente não falar de qualquer jeito, de qualquer maneira, de qualquer forma, mas sim conforme aquilo que o Senhor já designou, já orientou para que a gente venha praticar. Então, para todas essas coisas, é por isso que o tema está: o jejum que agrada a Deus. Ou seja, mudança de comportamento, mudança de atitude, mudança de ações, se revestindo do novo homem em Cristo Jesus. Obrigado, Jesus. Abre comigo em Lucas. Abre comigo em Lucas, capítulo 18. Em Lucas, capítulo 18. A partir do versículo 10. Lucas, capítulo 18, a partir do versículo 10 está assim: 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu, em pé,
orava em seu íntimo. Orava em seu íntimo. Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, roubadores, corruptos e adúlteros, nem mesmo como esse cobrador de impostos. Presta atenção à oração desse homem. Olha conforme estava a oração desse fariseu, no seu íntimo, no seu interior. Verso 12. Jejuo 2 vezes por semana, e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Verso 13. Entretanto, o publicano ficou à distância. Ele sequer ousava olhar para o céu, mas batendo no peito, confessava: ó Deus, sê benevolente para comigo, pois sou pecador. Verso 14. Eu vos asseguro que este homem, e não outro, foi para a sua casa justificado diante de Deus. Porquanto todo aquele que se vangloria será desprezado, mas o que se humilha será exaltado. Amém, glória a Deus. Amém, glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, fica atento e entenda a palavra do Senhor. A gente pode jejuar, a gente pode dizimar, como esse homem aqui. Graças eu te dou, Senhor, porque eu sou melhor, né, do que esse publicano. E muitas das vezes, irmãos, a gente está jejuando, a gente está dizimando, mas só que mesmo assim a gente é uma pessoa orgulhosa. Uma pessoa orgulhosa. A gente não é uma pessoa misericordiosa, a gente é uma pessoa orgulhosa. A gente é uma pessoa amargurada. A gente às vezes é uma pessoa que só pensa em si mesmo. É por isso que o Senhor está nos ensinando o jejum que agrada a Deus, para retirar todas essas impurezas. Porque Ele mesmo deixou bem claro na palavra. A primeira coisa, quando vocês começarem a jejuar da forma certa, da forma correta, a primeira coisa que vocês vão receber o quê? Vocês precisam ser libertos. A primeira coisa é a libertação. Entenda e compreenda isso, irmãos. O próprio Jesus deixou bem claro aqui na palavra. Esse homem que foi para casa foi mais justificado que o primeiro. Por que motivo? Porque ele já declarou: Senhor, eu sou pecador, eu não sou digno. Aleluia, Jesus, tu és bendito, Rei da Glória. Tu és bendito. Você pode estar dentro da casa de Deus, ouvindo a palavra de Deus, até mesmo praticando os princípios, mas ainda mesmo assim não está liberto, ainda mesmo assim não está purificado. Por quê? Por quê? Por você não estar praticando da maneira certa, da maneira correta. Quando você separar um tempo para o Senhor em jejum, o Senhor está falando assim: não vai buscar os seus negócios, os seus desejos, não. Quando você separar um tempo para mim, venha na minha presença, me ouça, me adora. Ou seja, é um tempo que você está separando para mim, para você me buscar. Aleluia, Jesus. Não fica correndo atrás dos seus próprios desejos, dos seus próprios prazeres, das suas próprias vontades. Separe esse tempo para mim de verdade, porque senão a gente fica que nem esse homem aqui, ó. Fica que nem esse fariseu. Não, Senhor, eu jejuo 2 vezes na semana. Não, eu sou dizimista fiel. Como se a gente servisse um Deus Baal, um Deus cego, que não visse, que não ouvisse. A Bíblia deixa bem claro para que a gente possa entender e compreender acerca disso. É por isso, irmãos, que a gente começou em João capítulo 17, versículo 3. E a vida eterna é esta, que conheçam a Ti. Ou seja, eu preciso conhecer a vontade de Deus, eu preciso querer a vontade de Deus. Porque senão eu estou dentro da casa do Senhor, dentro da casa de Deus. Às vezes até mesmo jejuando, às vezes até mesmo orando, dizimando, às vezes até não perde uma reunião, mas a sua conduta não está às vezes agradando ao Senhor. É por isso da importância de buscar conhecer a vontade de Deus, conhecer a vontade do Senhor. Obrigado, Jesus, para que a gente venha ser abençoado, para que a gente venha ser salvo, para que a gente venha receber da parte do Senhor verdadeiramente, se submetendo a Deus, resistindo ao diabo para que ele possa fugir de nós. Verdadeiramente. Obrigado, Jesus. É muito importante, irmão, a gente entender e compreender isso.
É por isso que o Senhor quer nos ensinar da maneira certa e da maneira correta, para que a gente possa fazer, venha obter resultado e o nosso clamor, a nossa oração venha ser ouvida aqui na terra. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Tu és bendito, Redentor. Abre comigo em Ezequiel, capítulo 33. Ezequiel, capítulo 33. Eu sei que isso não é uma palavra que às vezes é uma palavra gostosa, maravilhosa de se ouvir, porque jejuar não é bom, né? Não é gostoso, não sinto prazer em jejuar. A gente entende, mas é uma chave, é um princípio, é algo que o Senhor deixou para a igreja. É muito importante a gente que quer verdadeiramente caminhar com o Senhor, irmãos, não apenas ir para a igreja por ir e ouvir a palavra por ouvir, mas a gente que quer verdadeiramente caminhar com o Senhor, ter um relacionamento, uma vida com Deus. É importante a gente conhecer e fazer a vontade do Senhor. Obrigado, Jesus. Ezequiel capítulo 33, o versículo 30, está assim: quanto a ti, ó filho do homem, teus paisanos estão comentando sobre a tua pessoa, perto dos muros e junto às portas das casas, dizendo uns aos outros: vinde, ouvir a mensagem que vem da parte do Senhor. Estão comentando uns aos outros: vinde, vamos ouvir a mensagem que vem da parte do Senhor. O verso 31: o meu povo vem a ti, como costuma fazer. Como a gente vai se acostumando a ir para o culto, a ir para a reunião, como a gente costuma fazer. E se assenta para ouvir a tua pregação, mas não coloca em prática. Repete comigo: mas toda a igreja, mas não coloca em prática. Aqui o Senhor já está deixando bem claro dentro da palavra. O Senhor está olhando aquelas pessoas que estão comentando uns com os outros: vamos ouvir a mensagem do Senhor? Vamos. Ou seja, vamos para o culto hoje? Vamos. Vamos ouvir a palavra de Deus hoje? Vamos ouvir a palavra de Deus. Mas o próprio Senhor está requerendo do povo dele, mas não coloca em prática. Com a boca eles chegam a expressar louvor e devoção. Com a boca, a pessoa vem no culto, ela até adora o Senhor, ela até louva o Senhor, ela até ora. Mas o coração dessa gente dá mais importância ao lucro. Estão ávidos por ganhos injustos. Ou seja, a circuncisão do coração. Ou seja, esse povo vem para a minha casa, ouve a minha palavra, até chegam a me adorar, mas o coração ainda está sujo. É por isso que o Senhor mesmo declara na palavra dele: o que adianta você limpar o exterior do copo, mas o interior está sujo? Ou seja, a circuncisão hoje é no coração. É no coração. Obrigado, Jesus. É muito importante, irmãos, a gente caminhar com o Senhor verdadeiramente, para que lá no final a gente não ouça: apartai-vos de mim, porque não vos conheço. Senhor, mas no teu nome eu curei, eu libertei. Senhor, no teu nome expulsei demônio. Apartai-vos de mim, porque não vos conheço. No teu nome. Então aqui o Senhor está deixando bem claro: antes desse povo chegar a ouvir a palavra do Senhor, através do profeta Ezequiel, ele já estava comentando uns com os outros: vamos lá para ouvir a palavra de Deus? Vamos. E o Senhor estava olhando, e o Senhor está relatando. Mas esse povo vem diante da minha presença, mas eles não praticam o que eu estou falando, o que eu estou declarando. Aleluia, Jesus. Estão mais preocupados com os lucros, né, com os ganhos injustos. O verso 32. Para esse povo, o profeta se assemelha a um poeta, ou um cantor romântico, que entoa cânticos de amor com bela voz e toca o seu instrumento musical virtuosamente. Porquanto eles ouvem as tuas palavras, mas
de fato, não as colocam em prática. Em suas próprias, repete comigo, em suas próprias vidas. Em suas próprias Vidas. vidas. Em suas próprias vidas. Aleluia, Jesus. 33. Assim, quando tudo isso acontecer, e em verdade breve estará ocorrendo, todo esse povo compreenderá que um verdadeiro profeta de Deus esteve pregando entre eles. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, é por isso, como eu disse para vocês, eu vou repetir. É por isso que eu sei que não é uma mensagem que as pessoas querem ouvir a respeito de jejuar. Né? Às vezes tem pessoa que só de ouvir já começa a baixar a pressão, a passar mal. Só de ouvir falar a respeito do jejum. Mas é uma chave poderosa, e o próprio Deus deixou bem claro. O jejum que agrada a Deus, para quê? Para vocês serem libertos. Vocês são contaminados com tanta coisa que entra, né, pela porta dos olhos, pela porta dos ouvidos, alimento, muita coisa. Porque o Senhor cuida da gente até na parte dos alimentos. Alimentos impuros, alimentos puros. O Senhor cuida da gente de todas as formas. Tudo aquilo que o ser humano precisa se encontra dentro da palavra dele. Mas o que acontece? O povo vem, ouve a palavra. Aí ele fala, nossa, que palavra, às vezes até abençoada, a palavra forte. Mas o Senhor está acompanhando a sua vida. Depois que você sai do culto, que você sai da reunião, que você vai embora, o Senhor está olhando a sua vida no trabalho, o Senhor está olhando a sua vida na sua família, no curso, na faculdade. Na onde você estiver, o Senhor está acompanhando. O Senhor fala assim, não, vocês até ouviram a minha palavra, mas eles não estão praticando nada. Eles até ouviram a minha palavra, mas não estão praticando o que eu ensinei. Eu falei que não é para dar lugar para o diabo. Estremecer de ira, mas não deis lugar para o diabo. Eles estão dando lugar para o diabo. Eles estão falando o que não é para falar. Estão soltando palavra que não vai edificar ninguém. Ou seja, tudo aquilo que eles estão ouvindo da minha boca, porque a Bíblia é a boca de Deus, é a palavra de Deus, Jesus é o verbo que se fez carne. Tudo aquilo que eles estão ouvindo, eles não estão praticando no dia a dia. Do que adianta? Nada. Nada. A gente pode vir para o culto, todos os cultos, mas a gente não praticar, de nada vai valer a palavra de Deus sobre a nossa própria vida. E o próprio Deus mostra aí na palavra. Eu estou acompanhando a vida de vocês. Eu estou acompanhando dia após dia. Aleluia, Jesus. Irmãos, isso é algo muito tremendo, isso é algo muito poderoso. Tudo aquilo que nós aprendemos acerca da palavra do Senhor é para a gente exercer, praticar. Exercer, praticar. Eu não gosto, mas é a vontade de Deus, tem que fazer. Eu não quero perdoar, mas tem que perdoar. O Senhor falou quanto? Uma vez não, só 70 vezes 7. Mas eu estou machucado, estou ferido. Não, mas o Senhor mandou perdoar, tem que perdoar. O Senhor mandou orar, tem que orar. O Senhor mandou jejuar, tem que jejuar. O Senhor pediu para ter relacionamento, passar tempo na presença dele, tem que passar tempo na presença dele. Tem que fechar a porta do seu quarto, orar, seu pai que é secreto. Não é a nossa vontade, não é o nosso querer, mas é a vontade de Deus, é o querer de Deus, é a vontade de Deus. É por isso que eu vou falar de novo, João, capítulo 17, versículo 3. E a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Irmãos, não tem outro caminho. Ou a porta é estreita ou a porta é larga. Ou é sim ou é não, que passar disso é a procedência do maligno. Ou você é quente ou você é frio. O morno ele vai vomitar. Aleluia, Jesus. Nós temos que despertar verdadeiramente para o Evangelho, para a palavra do Senhor, e começar a praticar, fazer diferença. Ser o sal da terra, a luz do mundo. Nós temos que caminhar conforme a vontade do Senhor. Aleluia. Nos esforçar para praticar a palavra no nosso dia a dia. No nosso lar, fazer diferença com os nossos filhos, porque não é apenas os nossos filhos, mas é filho de Deus também. É uma alma que Jesus também morreu na cruz. O nosso esposa, é fazer a diferença. Aleluia, Jesus. Não somente quando se fora, mas dentro da casa, dentro do lar. É no nosso dia a dia a gente praticar, viver o Evangelho, viver a palavra do Senhor, porque os olhos do Senhor estão sobre nós. Nós não servimos a um Deus cego. É um Deus que tudo vê, tudo vê. Aleluia, Jesus.
Então é uma palavra para que a gente venha despertar e caminhar de acordo com a vontade de Deus. De acordo com a vontade de Deus. Abre comigo em Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4. Em Tiago, capítulo 4. Em Tiago, capítulo 4. A partir do versículo 5. Tiago, capítulo 4, a partir do versículo 5 está assim. Ou imaginais que é sem razão que a Escritura afirma que o Espírito que Ele fez habitar em nós zela, o Espírito Santo zela com ciúmes dos seus. O Espírito Santo tem ciúme, ele pode ter ciúme de nós, ele zela por nós. No verso 6: todavia, ele nos outorga graça ainda maior. Por isso, declara a Escritura: Deus se opõe aos arrogantes. Foi a maneira que aquele homem agiu. Eu jejuo 2 vezes na semana. Eu sou dizimista. Eu sou melhor do que esse publicano aí, tá, Deus? Só para o senhor saber, né? Como o senhor não sabe, só para o senhor saber que eu sou melhor que esse publicano aí. Não é dessa forma. Deus se opõe aos arrogantes. Então, seja uma pessoa que jejua, é uma pessoa que ora, uma pessoa que dizima, uma pessoa que frequenta os cultos, as reuniões, mas é uma pessoa arrogante, e Deus se opõe aos arrogantes. Ou seja, não tem misericórdia, não tem compaixão do seu próximo, quer ser melhor do que as pessoas. Jesus falou: quer ser o maior? Que sirva a todos. Se você quer ser o maior, que sirva a todos. Mas concedo graça aos humildes. Portanto, sujeitai-vos a Deus. Ponto final. Sujeitai-vos a Deus. Resistir ao diabo. Então o Senhor manda resistir. Amém? Ou seja, se manda resistir, é porque Ele vai insistir. Você precisa perseverar, resistir, porque, ou seja, vai ficar ali batendo, até para ver se a porta se abre. Que porta é essa? Da sua mente, porta do coração. O próprio Senhor falou assim: o pecado está na porta, Caim, mas cabe você vencer. O Senhor mesmo já alertou: o pecado está na porta, mas cabe você vencer. Em Gênesis capítulo 4, versículo 7. Então, ou seja, resiste o diabo, ele está na porta, mas resiste ele, e ele fugirá de vós. Então, quando a gente resiste, irmãos, ele tem que fugir. Mas muitas das vezes o diabo está na porta, batendo, essa porta do coração. O diabo está ali, ó, batendo na porta do coração, batendo na porta do coração da igreja, batendo na porta para quê? Para que entra a mágoa, para que entra a ignorância, para que entra a arrogância, para que entra a amargura. Ele está batendo. E se você não resistir o diabo, todo esse tipo de sentimento entra. Todos esses tipos de sentimento entra. Mas o Senhor diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Verso 8: achegai-vos a Deus, e Ele acolherá a todos vós, pecadores. Limpai as vossas mãos. E vós que tendes a mente dividida pelas paixões, purificai o coração. Você que tem a mente dividida pelas paixões, purificai o que? O coração. Está falando da alma, sentimento, emoção. Verso 9: entristecei-vos, arrependei-vos, chorai, abandonai o riso fácil, e pranteai, trocai a vossa alforria pelo pesar. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Aleluia, Jesus. Verso 11: caros irmãos, não faleis maus um dos outros. Quem se põe a falar contra algum irmão, ou passa a julgar o seu irmão, acaba protestando contra a lei.
e a julga também. Ora, se passa a julgar a lei, cessa de obedecê-la, e assumes a posição de juiz. Um só é o legislador e juiz, aquele que pode salvar e aniquilar. Tu, no entanto, quem és para julgar o teu semelhante? Verso 13. Agora prestai atenção, vós que aclamais. Hoje ou amanhã iremos a tal cidade. Lá nos estabeleceremos por um ano. Negociaremos e obteremos grande lucro. Verso 14. Contudo, vós não tendes o poder de saber o que acontecerá no dia de amanhã, que é a vossa vida. Sois simplesmente como uma neblina, que aparece por algum tempo e logo se dissipa. Em vez disso, deveis afirmar: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Aqui o Senhor já está deixando bem claro que não é da nossa maneira, não é da nossa forma, conforme a gente quer fazer. Tem que ser conforme a vontade do Senhor. É por isso que ele fala, deveis afirmar, se o Senhor quiser. Aí sim, a gente vai dar um passo, a gente vai fazer, mas conforme a vontade de Deus. Eu não posso afirmar, por quê? Eu não posso garantir se eu vou estar vivo até amanhã. O que o Senhor está falando? Se entrega para mim por completo, por inteiro. É por completo que eu quero, é por inteiro. E isso é tão tremendo, irmãos, é tão radical que o Senhor falou assim: se você ama o seu pai, a sua mãe, os seus filhos, a sua esposa, mais do que a mim, você não é digno de mim. O Senhor não quer metade, Ele quer por completo, Ele quer inteiro. É inteiro. Aleluia, Jesus. Isso que nós temos que entender. O Senhor quer por inteiro. Aleluia, Jesus. Tu és bendito, Rei da Glória. Versículo 16. Entretanto, estáis agora vos orgulhando das vossas capacidades? E toda vanglória como essa é maligna. Presta atenção, o Senhor está falando, ó. E toda vanglória como esta é maligna. Refleti sobre isso. Pois quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete. Vamos lá, toda a igreja, comete pecado. Quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Se eu sei que eu tenho que perdoar e eu não perdoo, eu estou pecando. Se eu sei que eu tenho que fazer diferença e eu não faço, eu estou pecando. Tudo aquilo, irmãos, que eu sei que eu tenho que fazer, que é o bem, que é a vontade de Deus. Aleluia, Jesus. Que eu devo amar meu inimigo, orar por aquele que me persegue. Tudo aquilo que eu sei que é o bem, que é a vontade de Deus, que eu não faço, eu estou pecando. E o Senhor falou, refletir sobre isso. Então, nessa noite de Santa Ceia, é por isso que já fala, examinar si mesmo. Antes de comer do pão e beber do cálice. Sim ou não, igreja? Sim. Sim ou não? Sim. Antes de comer do pão e beber do cálice, examinar si mesmo. Isso é muito importante, examinar si mesmo. Obrigado, Jesus. É por isso que o Senhor fala, refletir. Então, essa noite, uma noite de Santa Ceia, é uma noite para a gente refletir. É parar de mimimi, é parar de choradeira e praticar a palavra. Se fortalecer na palavra. Porque enquanto a pessoa está reclamando, está murmurando, irmãos, em vez de ela perder esse tempo, ela está falando coisa que não é para falar, é para ela estar se edificando na palavra de Deus. É para ela estar mergulhando na palavra. É para ela estar praticando a palavra. Esse tempo ela está perdendo, reclamando, murmurando. Ela está perdendo esse tempo aí. Em vez de ela estar se esforçando para praticar a palavra, para conhecer Deus, para conhecer o Senhor, conhecer a sua vontade, conhecer o seu querer. Obrigado, Jesus. É uma noite para que a gente venha refletir. Se você já conhece, você já ouviu a palavra, irmãos, você sabe que você tem que praticar o bem, mas você não faz, você está pecando. Nós estamos pecando, a gente sabe que é para fazer o bem e não faz. Aleluia, Jesus. Então que você venha refletir. Em nome de Jesus, que você venha refletir. E que a partir de hoje você venha verdadeiramente mergulhar na palavra, conhecer a vontade de Deus,
praticar e ser abençoado em nome de Jesus, o Cristo Rei da Glória. Amém? Você pode agradecer a Jesus por essa palavra? Obrigado, Jesus.